Só vamos falar aí de alguns problemas causados pela poluição atmosfera, tá? Porque essa poluição ela vai trazer consequências, né? E uma dessas consequências é a chuva ácida, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês entenderem isso bem direitinho, tá? A chuva, em condições normais, ela já tem um pH ácido, tá? Então, ela tem um pH em torno de 5,6, certo? O que acontece? Abaixo disso, né, essa acidez, a chuva vai se tornar mais ácida. E essa acidez ela vai trazer consequências, impactos negativos, tá? Por quê? Porque, veja, através da poluição, como nós vimos, né, indústrias, automóveis também liberam ali na atmosfera óxidos de enxofre, nitrogênio, né, que ao reagirem aí com água na forma de vapor presente aí nas nuvens, o que vai acontecer? Elas vão se transformar em ácido, tá? Ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá, gente? E aí, essa chuva, quando vir, né, ela vai ser uma chuva ácida, que vai causar prejuízos. Então, a chuva ácida, ela pode trazer impacto, gente, tanto ao ecossistema, tá? A economia também, uma vez que prejudica o solo, né, e também prejudica as plantações, as plantas, né? Também pode trazer impacto para a cultura, né, a história, uma vez que podem aí, né, causar, por exemplo, a corrosão de mármores e metais, né, destruir monumentos históricos. Então, são alguns dos impactos que a chuva ácida pode causar, tá, pessoal? O que a gente pode fazer, né, para, vamos dizer assim, de alguma forma minimizar isso, né, e também não só a chuva ácida, mas outros problemas como o aquecimento global, né, entre outros. A gente pode aí, tá, gente, tá reduzindo isso aí por meio de instalação de equipamentos, né, nas indústrias e também filtros nas chaminés, tá? Então, gente, ó, o efeito estufa ele é um efeito natural, tá? Ele é importante para a sobrevivência das espécies, porque ele mantém a temperatura adequada do planeta, né, em média aí 15 graus Celsius, que as espécies podem, né, aí continuar habitando nosso planeta, né? O que acontece, gente? Então, alguns gases, como o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor de água, funcionam como uma barreira natural. Essa barreira natural é efeito estufa que impedem, tá, que parte dos raios solares, né, da radiação que atinge aí a superfície, eles retornem para o espaço, né? Então veja bem como é que funciona aí. A radiação incide sobre a Terra, tá? Uma parte dessa radiação volta para o espaço, mas uma parte fica retida, que justamente é aquela que aquece a Terra, tá, gente? Deixa a Terra a temperatura adequada para a sobrevivência das espécies. Então, esse é o efeito estufa, tá? O efeito natural. Vamos entender no próximos slides qual é aí o problema, né, que é causado quando se tem um aumento desse efeito estufa. Então, vamos observar a primeira imagem, né? A gente tem aí o efeito estufa natural, né? Então, você está vendo a radiação solar incidindo sobre a Terra, né? Uma parte sendo refletida na parte do calor, aí escapando para o espaço, mas uma parte ficando retida, né? Para manter a temperatura da Terra adequada para a sobrevivência das espécies. Gente, na segunda imagem, tu vai ver que com o aumento, né, desses gases citados no slide anterior, a gente vai ter aí, pessoal, um aumento, uma intensificação do efeito estufa, né? O que vai fazer com que uma maior quantidade desse calor fique retido na Terra, tá? Provocando aí aquecimento global. Gente, quais são as ações que são responsáveis por isso, tá? Bom, indústrias, né? Lançamento de gases poluentes, indústrias, veículos, desmatamento também contribui muito, tá, pessoal? Porque no caso das árvores, das plantas, elas retiram gás carbônico da atmosfera. A gente sabe que o gás carbônico ou dióxido de carbono é um dos que contribuem para o aumento do efeito estufa, né? Então, se a gente destrói, eu vou ter aí reduzida a quantidade de gás carbônico que vai ser retirado da atmosfera, né? Mas eu também tenho a questão dos incêndios florestais, né? Então, os incêndios
eles também contribuem bastante para o aumento do efeito estufa, tá? Então, teve aqui no Brasil, né, o ano passado, né, na nossa floresta amazônica, a grande quantidade de incêndios, né, e com certeza esses incêndios contribuíram mais para a poluição, tá, pessoal? Então, gente, ó, mais problemas causados pela poluição, tá? E, gente, tem um efeito chamado inversão térmica, certo? A inversão térmica, ela vai acontecer, tá? E então, se naquele local, se for, né, um local que eu tenho muita poluição, gente, essa inversão térmica, ela vai trazer impactos bastante negativos, certo? Por quê? Vamos observar a primeira imagem, onde eu tenho aí uma situação normal, né? O ar quente, tá? O que acontece? O solo aquece o ar acima dele, né? Formando a camada de ar quente. Essa camada de ar quente, por ser menos densa, ela sobe. O ar frio, por ser mais denso, ele desce, tá, gente? Então, sobe, outro desce, forma aí uma corrente de convecção, certo? Na segunda imagem, pessoal, a gente percebe que a camada de ar quente, ela ficou aí formando uma barreira e impedindo aí que o ar frio ele consiga subir, certo? Então, o normal seria que esse ar frio fosse aquecido, né, se tornasse a quente, ficasse mais leve e conseguisse subir. E aí também, gente, a poluição iria se espalhar, né? E não iria ficar ali retida próxima à superfície da Terra, né? O que acontece? No caso da inversão térmica, né, como formou-se essa camada de ar quente que impediu que o ar que está próximo à superfície ele conseguisse se elevar, então, formada essa barreira, a poluição também fica ali armazenada, e aí você já viu, né? Pessoas que têm problemas respiratórios, nessa época aí, né, geralmente está relacionada aos dias frios, tendem a ter uma piorada, né? Tendem a terem piores consequências, né? Então, eu tinha falado para vocês que o ozônio lá na estratosfera formava a camada de ozônio, que é importante porque a camada de ozônio nos protege da radiação ultravioleta, né? E essa radiação, ela pode provocar aí o câncer de pele, por exemplo, né? Então, gente, o que acontece? Como é formado aí esse ozônio lá na estratosfera, né? Então, quando a radiação ultravioleta, ela vem sobre ali o ozônio, a gente consegue observar na imagem, né, representado pelo O3, 3 átomos de oxigênio, né, então ele quebra, aí tá, gente, essa molécula, e daí quebrando, gente, o oxigênio ali que ficou solto vai se combinar com o gás oxigênio, formando aí mais ozônio, tá? Então, é assim que o ozônio é formado lá na estratosfera. Então, gente, ó, o afinamento da camada de ozônio, ela se deve aí à utilização de um produto químico denominado clorofluorcarbonetos, tá? Também conhecido pela sigla CFC. E ele era muito utilizado em aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de refrigeração de forma geral, né? E, pessoal, hoje em dia, né, existe esse cuidado, né, em não se usar o CFC para que não continue causando esse afinamento na camada de ozônio. A gente pode observar aí na imagem, né, de cor azul tendendo aí para violeta, né, a baixa concentração do ozônio. E aí a gente vai comparando, né, em 12 de setembro de 1980, em 16 de setembro de 1987 e em 16 de setembro de 2019, certo? Gente, para finalizar aí, nós vamos classificar os poluentes em primários e secundários, tá? Primários, quando eles são lançados diretamente na atmosfera, e aí nós vamos ter exemplos, né, dos gases emitidos pelas chaminés também pelos automóveis, e os secundários, quando eles não são lançados diretamente na atmosfera, mas eles são resultados, tá, gente, desses primários que, junto com outros componentes, né, eles reagem e formam aí, por exemplo, o ozônio estratosférico, tá?